Olá, senhoras e senhores, mais uma notícia péssima para o Flávio Bolsonaro e muito boa para o campo progressista, para o presidente Lula. Saiu mais uma pesquisa, essa pesquisa feita pela BTG Nexus, que mostrou o avanço de Lula e o derretimento de Flávio Bolsonaro, mostrando ali toda a consequência do áudio provocado, pelo Intercept Brasil, o áudio do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro, e todas as mentiras que o Flávio Bolsonaro tem falado até agora. Essa BTG Pactual, ela deu para o Lula 36 pontos, ali quando perguntado no primeiro turno. Isso é pesquisa espontânea. Pesquisa espontânea é a seguinte: você chega e pergunta, você vai votar em quem? E a pessoa responde na lata quem vai votar. Nessa pesquisa, o Lula sai na frente, com 36 pontos. Flávio Bolsonaro, 27. Renan Santos, 3%. O Zema e o Caiado fazem 1%. Outros somam 4%. Brancos e nulos somam 3% e não sabe, não respondeu, 24%. É importante a gente notar aqui que este não sabe, não respondeu, 24%, é muitos eleitores. Algo assim que pode mudar. Normalmente a pesquisa espontânea, ela vai medir a capacidade eleitoral do candidato que as pessoas já estão decididas. Normalmente aquelas que dizem é fulano de tal, é fulano, sem que apresentem para ele os nomes, é porque ele já decidiu que vai votar naquele. Então, votos decisivos, 36 para o Lula, 27 para o Flávio Bolsonaro. Esses 24% dizem não saber ou não quiseram responder. Não sabe, eu não sei, eu não quero responder, eu não sei responder ainda nesse momento. Tem muita água para rolar nesse riacho, nós estamos ainda em junho, a eleição será em outubro e quando começar a propaganda eleitoral, lá no início de agosto, aí você vai ver a situação também. E eu acho que o Lula tende a crescer ainda mais. Essa é a pesquisa BTG Nexus. Agora, o Joaquim Barbosa também foi testado, assim como Augusto Cury e outros candidatos. Joaquim Barbosa pega 2, o Augusto Cury também 2. Lá no segundo turno, Lula contra Zema dá Lula 49 contra Zema 39. Lula contra Caiado dá Lula 48 e Caiado 39. Contra o Flávio Bolsonaro, o Lula ganha de 6 pontos, 47 a 41. Agora, olha, gente, a rejeição, isso é importante a gente ver os números da rejeição, porque a rejeição é importantíssima para a gente saber, porque a rejeição diz o seguinte: ó, nesse candidato eu não voto de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Veja, então a rejeição do Flávio Bolsonaro subiu, o Lula está com 47% de rejeição, as pessoas dizem assim, esse aí não voto nele nem a pau, 47%. O Flávio Bolsonaro está com 52% de rejeição. As pessoas dizem, nesse aí eu não voto nem, nem aquela palavrinha, 52%. Então, uma diferença de 5 pontos percentuais na rejeição entre Flávio Bolsonaro e Lula. Veja que a rejeição do Flávio é bem maior do que a rejeição do Bolsonaro quando enfrentou o Lula e acabou perdendo. Agora vamos ver aí a rejeição entre o gênero, homens e mulheres. Olha, o Lula, entre as mulheres, o Lula é rejeitado por 41% das mulheres. Lula. As mulheres, 41%, dizem assim, ó, não votaria no Lula. Agora, o Flávio Bolsonaro é rejeitado por 56% das mulheres. 56%. 41% a 56%. Isso mostra aqui pra gente que o Flávio Bolsonaro não tem ganhado pontos nesse segmento feminino. O presidente Lula avança. Eu creio que as políticas
de apoio à mulher, política do avanço contra o feminicídio. As propostas do PT, as propostas da esquerda a favor das mulheres são muito mais consistentes. O lado de lá é muito machista. O lado de lá do Bolsonaro fala muito contra a mulher. Se qualquer problema que há, ele sai a favor do macho. Mesmo naquele episódio do camarada que matou a mulher, dizendo, eu fui traído, e aí todo mundo descobriu depois que já tinham se separado 5 meses, a mulher já tinha um outro marido, ele vai e mata as crianças e se mata para dar aquele ar de que olha como era coitadinho. Os bolsonaristas saíram muito a favor dele. Naquele sargento que mata a mulher também, os bolsonaristas se calam, ou eles apoiam o homem que mata a mulher, não é? Nos seus comentários na internet, no Instagram, no X, ou eles se calam quando o assunto é muito assim notório. Eles ficam calados. Mesmo os deputados, os pastores bolsonaristas não costumam se posicionar a favor das mulheres. E isso, claro, mostra que a política da extrema-direita não é boa para as mulheres. É uma política agressiva, é uma política muito ruim. Aliás, eu vi uma entrevista da Cíntia Chagas, aquela era bolsonarista, chique, que falava sobre comportamento, que falava sobre etiqueta. Ela sofreu na pele a emoção de ser violentada, não é, agredida pelo marido, que era um deputado bolsonarista, e ela falou na entrevista que quem se posicionou a favor dela foram as esquerdistas, foram as feministas, e que no lado de lá dela, ela se sentiu preterida, sentiu colocada de lado, as pessoas não saíram a favor dela. Infelizmente, é isso que acontece na extrema-direita. Aí, entre os homens, a coisa muda, só que não é tão ruim para o Lula. Né? No caso das mulheres, 56 as mulheres rejeitam o Flávio Bolsonaro e 41 o Lula. No caso dos homens, 48% rejeitam o Flávio Bolsonaro e 53% rejeitam Lula. Você vê aí que a diferença entre homens e mulheres, 53% dos homens rejeitam Lula e 56% das mulheres rejeitam o Flávio Bolsonaro. É aquilo que eu estou falando. Ora essa, se a política do Flávio Bolsonaro é muito mais voltada para os homens, de apoio aos homens, e classificam as mulheres como histéricas, elas estão denunciando de uma maneira falsa, essas mulheres elas deveriam estar isso e aquilo, deveriam estar lá no fogão. Essa política ela tende a ser mais agressiva nessa situação. Olha, agora vamos ao resultado dessa pesquisa sobre os estados. É importantíssimo esse resultado aqui, porque o Nordeste foi a virada, né, foi eu digo, fiel da balança nas eleições de 2022. Nós estávamos transmitindo ao vivo toda a apuração do Tribunal Superior Eleitoral, do site do TSE, e quando o Bolsonaro, lá por volta das 6h40, estava à frente do presidente Lula, por pouco, mas estava, então houve a virada ali, e a virada veio quando as urnas do Recife, as urnas da Bahia, as urnas lá de Pernambuco, de João Pessoa, vieram. Então nós temos aqui, vamos lá, no sul do Brasil, Lula aparece com 55 de rejeição, Flávio Bolsonaro 46. Isso aí na questão do sul do país, 46-55. No centro-oeste do país, inclui ali Brasília, também Goiás. Olha, o centro-oeste, Flávio Bolsonaro é rejeitado por 43 e o Lula é rejeitado por 53. No sudeste, que inclui os maiores estados em nível de população, que é ali Rio de Janeiro, São Paulo, parte de Minas Gerais também, Lula é rejeitado por 52%, o Flávio Bolsonaro por 50%. Lembrando que, propriamente, em Minas Gerais, o Lula está à frente do Flávio Bolsonaro por 2 pontos de diferença. Agora você vai aí para o norte do país. Ontem eu estava falando aqui que o norte brasileiro deveria maciçamente rejeitar o Flávio Bolsonaro por todas as medidas que o pai dele tomou no tempo da Covid. Foram medidas drásticas para o estado do Amazonas, morreram
muitas pessoas, e é preciso que a gente note essa situação, né? Então, no Norte, o Flávio Bolsonaro é rejeitado por 43% e o Lula é rejeitado por 53%, uma diferença de 10 pontos. Isso me entristece muito, que o Norte ainda dê moral para esse filhote da ditadura, para esse filho do Bolsonaro irresponsável. Agora, no Nordeste a coisa vira completamente. A diferença entre Lula e Bolsonaro, entre o Lula e o Flávio Bolsonaro é de 33%, ou seja, é o dobro. O Lula é rejeitado por 31% da população do Nordeste, o Flávio Bolsonaro é rejeitado por 64% da população dos eleitores do Nordeste. Isso é um número muito expressivo. Isso pesa na hora das eleições. Por quê? Porque se a gente compara ali Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, lá, os estados mais populosos, dá 52-50. Mas a virada vem exatamente aí, no Nordeste. Flávio Bolsonaro rejeitado por 64% e Lula por 31%. Ou seja, a surra é muito grande no Nordeste. Eu espero que o Nordeste novamente mostre isso nas urnas, porque o Flávio Bolsonaro e essa família, esse extremismo, precisa ser rejeitado a todo custo. Gente, essas e outras informações à noite, hoje, eu e o Vitor Fernandes, ao vivo para todo o Brasil. Grande abraço, não esqueçam de esmagar no like e contribuir com o Pix 61-98304-6113. Também aí, pegue o QR Code, contribua com o canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a noite. Tchau.